Temperatura. Estão conosco o diretor do Grupo Independente, Ricardo Bruneto, e o nosso executivo de mercado, Armando Job, para trazer informações para os nossos ouvintes a respeito da pesquisa de audiência que foi realizada e que vai ser detalhada agora para os números dos nossos ouvintes, os ouvintes do Acorda Rio Grande. Tudo bem, Bruneto, Job? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Paulo Rogério. Bom dia, Renato. Bom dia, Bruneto. Bom dia ao Job que está aqui conosco. Bom dia ao Luan que está na mesa de áudio, aos nossos ouvintes. Uma alegria estar aqui com vocês. Fazia tempo que a gente não vinha aqui, né? Para conversar no Acorda Rio Grande, Paulo. Cedinho, né? Cedinho, ainda mais tão cedo, né? O vendedor de veículos. Nesse horário, não. Mas é tudo Tem que ter bem. um horário bem valorizado, viu? Valorizado, foi. A gente tem uma honra em poder estar aqui com vocês para falar desse estudo de consumo de publicidade e também de informação aqui no Vale do Taquari, né? Que é uma pesquisa de hábito de consumo de veículos de comunicação, depois de um estudo muito aprofundado que o Grupo Independente realizou nos últimos meses e que culminou aí com alguns dados que nós queremos passar aqui no Acorda Rio Grande, não em primeira mão, porque esse estudo já foi divulgado na nossa Expo Vale, ali foi a primeira ação estratégica do Grupo Independente para divulgação desses números que compreendem Paulo Rogério, Nicolas, Renato e ouvintes, a audiência de veículos de comunicação no Vale do Taquari. Além de comprovar a penetração que nós conseguimos alcançar, não só neste horário, mas como o dia inteiro pelas emissoras do veículo rádio, esta pesquisa denota também, esta pesquisa mostra também o quanto o veículo rádio ainda faz parte das nossas famílias e dos nossos ambientes de vida, né? Absolutamente, Paulo. É interessante essa informação porque a cultura do rádio aqui no Sul ela é muito forte, né? Especialmente aqui no Vale do Taquari. E nós estamos trazendo números, o Job vai apresentar de forma bem objetiva alguns números importantes do programa Acorda Rio Grande. Nós estaremos fazendo isso, Paulo Rogério, ao longo de toda a próxima semana, em todos os horários, para que a gente possa colocar para o ouvinte específico do horário, que está nos ouvindo, obviamente, nesse horário, os principais números de audiência e o porquê que o Acorda Rio Grande, especialmente dentro da grade da Independente, ele tem uma importância muito significativa em percentuais e também em número de ouvintes ativos, ou seja, o Job vai passar agora algumas informações bem estratégicas aqui para nós e a gente vai discutindo ao longo do programa. Bom dia, Job. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os colegas. Bom dia, Job. É importante dizer, bom dia principalmente aos ouvintes, que são a razão de nós estarmos aqui. Nós vamos falar aqui, é importante a gente posicionar, os números que nós trazemos aqui é de segunda a sexta, de todos os dias da semana, dias úteis, nós temos, evidentemente, todos os números contemplando o fim de semana, mas a gente vai falar especificamente de segunda a sexta-feira. E também os municípios que foi realizado esse estudo. Sim, nós fizemos na região do Vale do Taquari, pegando a cidade de Lajeado, Arroio do Meio, me ajuda... Teutônia, Estrela, Cruzeiro do Sul. E Cruzeiro do Sul. É importante essa estratificação, não é o Vale do Taquari inteiro, são a população desses municípios que vão resultar nesses números. O importante, Nicolas, para que ninguém se sinta excluído, dentro de um processo estatístico, são grau de significância. Quer dizer, a amostragem ela é suficientemente garante o perfil de todo o vale. Então, tecnicamente, nós podemos dizer que é todo o vale. Né? Por quê? Por densidade demográfica. Tá? Então, não há necessidade de tu dizer, pesquisar todos os municípios para ter o comportamento da população do Vale do Taquari. Perfeito. É mais ou menos fazer uma pesquisa em Lajeado, não precisa ir em todos os bairros de Lajeado. Bueno. E um dado que se fala em estatística e em veículo de comunicação. O programa que nós estamos aqui agora é um programa absolutamente líder de audiência. Né? Isto para a gente que é do meio, é comum a gente falar isso, mas é importante a gente traduzir isso para o ouvinte. Um veículo que é absolutamente líder de audiência é aquele veículo, aquele programa em que os demais programas que vão ao ar naquele mesmo horário, eles estão muito distantes, muito distantes. Então, por exemplo, das 5 às 8, que é o que toma todo o horário do programa,
nós temos uma média de 74,4% dos ouvintes. Ou seja, quem está no rádio no Vale do Taquari... De cada 10, 7 acompanhando a programação da Independente. Exatamente. E neste período, né, Job, são 45.057 ouvintes ligados no rádio. Então, isto é uma liderança absoluta. Isso é uma liderança, se a gente for traduzir em televisão, por exemplo, existe um fenômeno, o Jornal Nacional da emissora Globo não tem nem perto de uma audiência como essa. Então, é uma liderança muito expressiva. Sala de redação da Gaúcha tem audiência maior. Sala de redação da Gaúcha, eu não poderia te trazer... Nós temos Porque esse também número. é um fenômeno, né? É um fenômeno, mas eu acho que não chega a esse número, Paulo. Vou te ser bem Na franco. região especialmente, né, João? Mas eu acho que é importante a gente pontuar também, reforçar, 74,4% dos ouvintes de rádio estão com a Acorda Rio Grande no segmento jornalístico. E a gente pode falar qual o percentual do segundo colocado, João? Sem dúvida. O segundo colocado, um destaque importante, não é uma rádio da região. É uma Não é rádio da estadual, uma rádio da capital, que tem uma dimensão estadual, e ela tem 10% da audiência, ou seja, nós somos mais de 7 vezes maior do que ela. E é uma rádio, como eu falei, uma rádio de dimensão estadual. A próxima rádio da nossa região, ela participa com 1,8% da audiência neste horário. Né? Então, quando a gente cita que é uma liderança absoluta, né, vocês têm a dimensão de que nós somos 74,4 para 1,8, vocês daí tiram as suas conclusões. Né? Desculpa, eu cometi um deslize aqui na casa. A segunda rádio que mais participa neste horário é uma das rádios do Grupo Independente, que é a Rádio do Vale, com 4,5%. Agora, como um todo, chama a atenção a participação dos ouvintes por faixa horária, não só nesse horário pela manhã, que ainda é um horário que o rádio no Brasil domina, o horário da manhã, mas em termos de rádios jornalísticas, a participação dos ouvintes na programação, na grade da programação diurna do Grupo Independente, da Rádio Independente, também chama a atenção, né? Especialmente das 6 às 7, né? O maior número de ouvintes é nesse horário. Sem dúvida, mas é difuso, né, essa informação, Renato. Eu vou explicar por quê. Se nós olharmos hora a hora, diminui o número, há uma variedade, diminui em certos horários o tamanho da amostra e aumenta a participação da Independente. Aumenta o percentual. Exatamente. Então, é mais ou menos dizer o seguinte, num horário, vamos usar um horário periférico, não muito observado. Vamos olhar lá no meio da tarde. Em vez de nós termos um número de ouvintes como esse que nós mostramos aqui, de 45 mil, nós podemos ter lá, falando hipoteticamente, 20 mil ouvintes. Na base de comparação. Exatamente. Mas a participação da Independente está acima de 80%, certo? Isso acontece. O correto, assim, de forma geral, é a gente dizer que, na média ponderada, nós temos uma participação acima de 81%. Muito bom. O que compreende, né, Paulo, Nicolas, Renato e ouvintes, no período entre 6 e 7 da manhã, nós temos 18.979 ouvintes ativos. Tá? No período entre 7 e 8 da manhã, 17.624 ouvintes ativos. Ou seja, é um número absolutamente expressivo de ouvintes ligados, neste caso, absolutamente no rádio. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Nós também também temos a informação das redes sociais, das plataformas digitais, do site, do esporte, ou seja, é uma ampla atualização de dados que nós fizemos e todos eles compreendem este grande número estatístico de audiência da Rádio Independente. E para quem quiser acessar para mais detalhes, no independente.com.br nós temos o flip com o nosso jornal que foi entregue durante a Expo Vale, para que as pessoas possam acessar esses números no detalhe para ter mais informações. Perfeito. Importante também, né, Bruneto e Job, o principal objetivo desse trabalho foi fazer uma radiografia do momento rádio, o momento Grupo Independente e o momento rádio, o momento programação levada até o nosso consumidor principal, que é o ouvinte. Esse foi o primeiro objetivo, porque todas as empresas, as grandes emissoras de rádio, os grandes meios de comunicação, têm pesquisas diárias.
por horários diários pesquisas, porque tem métodos bastante avançados, né, envolvendo a própria televisão, que aí dá aquela resposta imediata. Esse foi o nosso principal objetivo e continua sendo, né, Bruno? Certamente sim, Paulo. Nós temos um compromisso com o nosso ouvinte, nós temos um compromisso com o nosso cliente, né? E estratificar esses números de forma que a gente consiga comprovar estatisticamente o porquê que nós entregamos tanto é uma obrigação do Grupo Independente, e essa é uma nova tendência agora também dos nossos veículos, Paulo, de muito mais do que entregar, certificar essa entrega. Esse é o objetivo desse estudo. Senhores, parabéns. Só um minutinho, Paulo. É importante reforçar isso que tu falou. Apesar de nós não termos audiência online, se todas as grandes emissoras, nós hoje temos uma ferramenta com potencial de certificação e de informação dos grandes veículos. E o instituto que fez essa pesquisa é um instituto de dimensão nacional. Nós não fizemos... Reality. É o Reality. Não é um instituto, não que a gente não acredite nos institutos locais, nem estaduais, mas a gente procurou fazer junto a um instituto nacional. Bem empoderado. Tá bem. Obrigado. Obrigado Cumprimentos. a vocês, bom dia. Parabéns pela iniciativa. É importantíssimo esse tipo de situação, até para quem opera o veículo, até para quem trabalha, para quem faz o rádio, saber se está no rumo correto, né? Exatamente. Esse é o principal objetivo. Tá bem. Obrigado, Bruneto. Obrigado, Job. Diretores aqui do Grupo Independente. A Aline já está em